Pessoal, voltando aqui agora com o projeto Aprender Valor, tá? Só um dedinho numa ferida, rapidinho. É engraçado esse povo, né? Mundo financeiro, sistema financeiro, Banco Central. Eles sugaram tanto a população brasileira e continuam sugando, né? Ao ponto de nós chegarmos, eu acho que esse número está correto, tá? Em torno de 62 milhões de brasileiros. Eu acho que esse número está correto. É por volta disso aí, tá? Nós temos 210 milhões de brasileiros, tá? Então, digamos que seja 60 milhões. 60 milhões de brasileiros estarem com o nome sujo no SPC e no Serasa. Professor, o que é SPC e o que é Serasa? SPC ou Serasa. Inclusive até o próprio Serasa ele dá um apoio aqui, né, ao projeto. Estar com o nome sujo no SPC ou no Serasa é porque você comprou e não pagou, né? E há uma lei bem específica em relação a isso. Quando você não paga, quando você fica com o nome sujo, nesses órgãos de controle, digamos assim, você fica com o nome sujo na praça e você não consegue mais fazer compras em seu nome, a não ser com dinheiro. Você não compra mais com crediário, compras a prazo, né? Que é o que hoje sobra pra gente, tá, gente? É muito difícil. É muito difícil você ter R$ 2.000 para comprar uma TV. É muito difícil você ter, sei lá, você vai fazer as compras de casa. É muito difícil você estar com 200, R$ 300 ali na hora para fazer a compra, né? Seria o ideal, mas o que a gente faz nesses dias atuais? Fazer o uso do cartão de crédito, né? Eu já me estrepei uma vez em cartão de crédito, quase me estrepei, né? Consegui pagar a tempo do meu nome, daquela bola de neve não ficar maior ainda, né? Então, sim, só voltando. É engraçado, esse povo suga todo o sistema financeiro, todas essas lojas, tudo. Quase toda loja hoje, gente, é praticamente um banco. Porque elas dão até o cartão de crédito. Elas dão crédito para a pessoa, cartão de crédito, ela dá um crédito para você. Você tem crédito na praça. Ah, seu nome está limpo, então você tem crédito livre para poder fazer as compras. Agora, será que você vai ter dinheiro para pagar no final do mês a fatura? Né? Em torno de 60 milhões de brasileiros, em torno disso, tá? Tá com seu nomezinho sujo no SPC e no Serasa. Ou seja, são 60 milhões de brasileiros que não estão pagando conta, né? E não tem condições de pagar a conta. Exatamente aí que a gente toca na ferida. Por que eles querem educação financeira? Para o brasileiro ser sugado, mas conseguir pagar suas contas. E que o consumo continua. Porque se eles zerarem ou pelo menos diminuírem esses 60, digamos, para 10, daqui a alguns anos, né, 5, 10 anos, se eles diminuírem para 10, é mais gente consumindo. É mais gente pagando, é mais gente comprando. Somente isso, tá? Mas vamos voltar para cá. O professor fala mesmo. E a febre está começando a passar porque eu estou suando aqui. Graças. Né? Pessoal, gêneros notícia e reportagem. Vocês já tiveram um contato um tanto rápido, né? Eu já havia falado um pouco sobre isso. A atividade da aula passada falou sobre isso, né? Notícia e reportagem, né? Vocês fizeram lá aquela tarefinha. E agora a gente vai trazer o conceito, tá bom? O que é notícia? O que é reportagem? Vamos lá. Tentar ler o mais rápido possível. Isso aqui é um conteúdo de apoio que eles dão para nós e eu fiz aí um PDFzinho para aumentei a fonte e tal, para que vocês possam ter esse conceito também, tá bom? Os gêneros notícia e reportagem são muito acessados no nosso cotidiano. Estou lendo aqui, tá? Notícia e reportagem são muito acessados no nosso cotidiano. É comum haver certa confusão entre os dois. Isso porque o gênero reportagem não é de fácil classificação, e não é mesmo.
Reportagem é um gênero híbrido, né? Que traz notícia, mas também traz opinião. É uma mistura, tá? Reportagens são textos do campo da vida pública, jornalístico e midiático. Midiático, ou seja, da mídia, do meio social, tá bom? E tem como função principalmente informar e discutir um fato atual de interesse público. Não faz sentido você fazer uma reportagem de um assunto que não interessa para as pessoas. Se você for fazer uma reportagem agora sobre vacinas, interessa o povo, tá? São coisas desse tipo, tá? Um repórter pode noticiar um fato, ele pode noticiar, e é essa a função dele também. O repórter está lá para noticiar o fato. Por exemplo, chegaram vacinas para os professores da rede municipal da cidade de Quixadá. Isso é uma notícia, tá? Foi algo que aconteceu. Mas além disso, a reportagem acrescenta opiniões ou versões do fato. Versões do fato, 2 ou mais, né? Para tanto, a reportagem pode fazer uso de depoimentos, entrevistas, boxes informativos, dados estatísticos. Normalmente eles até misturam isso aí. É comum, por exemplo, um cara numa bancada do Jornal Nacional, ele noticiar o William Bonner, dar uma notícia. Chegaram mais vacinas hoje na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é uma notícia. Mas quando ele chama o repórter, aí o repórter, ele se usa de um... Normalmente eles fazem isso, tá? Eles usam um tal de argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Digamos, eu estava vendo agora, eu estava ali na sala e eu vi a chamada, né, exatamente falando sobre as reações adversas quando você toma vacina. Quais seriam, eles iam falar com especialistas, né? Aí você vai falar com um infectologista, você vai falar com médicos, né, pessoas especializadas naquele assunto, que eles têm um argumento, uma fala de autoridade. Autoridade por quê? Porque ele conhece o ramo, ele trabalha naquele ramo. O repórter, ele não pode falar pelo médico e ele dá as versões de um assunto que ele não entende. Ele está ali para noticiar e para fazer a reportagem, reportar, né? Por isso que muitas vezes ele consulta especialistas, etc. Aí é aí que entra os depoimentos, as entrevistas, tá? Ele não dá somente a notícia, ele faz a reportagem, né? Inclusive até nas bancadas, normalmente o apresentador ele diz, reportagem é de fulano, tarará, né? Enfim. Continuando. Não é papel da reportagem a cobertura de um fato. Esse é o papel da notícia. Fato, como eu disse para vocês, digamos, houve um incêndio numa casa ali no centro de Quixadá, e você noticia, né? Que deve garantir informações fidedignas sobre quando e onde aconteceu. Quando? Hoje. Onde? Centro de Quixadá. Quem eram os envolvidos? Foi na casa, ou foi numa loja, etc e tal. Como se deram os fatos? Chegaram os bombeiros, tal, enfim, coisas desse tipo, tá? A reportagem é um gênero que dialoga com a notícia, ou seja, ao mesmo tempo que noticia, é diferente. Por quê? Porque ela traz algo a mais, ela traz o depoimento, ela traz a opinião, ela traz a versão, tá?
E nós estamos até nos acostumando também a alguns repórteres, eles próprios darem a opinião deles, né? É o que a gente tem visto muito também. Isso não é ruim não, tá, gente? A imprensa brasileira, ela tem seus defeitos, tem muitos dos seus defeitos, mas é como eu falei para vocês, pesquisas e mais pesquisas mostram que a imprensa brasileira tem tanta credibilidade quanto qualquer outra imprensa na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Elas não são lá melhores e nem piores do que as daqui, tá? Um detalhe, para se fazer reportagem é necessário dinheiro, tá? Normalmente, um meio de comunicação que não faz reportagem por quê? Porque ele não tem dinheiro. Eu tive que sofrer isso na pele na época que eu estava concursado nesse concurso aqui de Quixadá, chamava os meios de comunicação, ligava, anunciava tal, só que eles não tinham nem carro, nem câmera disponível, nem os gastos também de passagem e tal, para fazer a reportagem sobre o nosso concurso, por exemplo, aqui de Quixadá. Eu sofri isso na pele, tá? Que eu ligava para esse povo, para os meios de comunicação lá em Fortaleza, de forma que eles pudessem fazer uma reportagem com a gente, tal, não sei o que, mostrar as duas versões, trazer depoimento. Só que os meios de comunicação, os canais, eles não disponibilizavam dinheiro, não disponibilizavam o carro, não disponibilizavam a câmera, tudo isso é gasto, tá, gente? A Globo, por exemplo, é o terceiro ou é o quarto maior canal de comunicação do mundo, tá? Eu não sei se ele foi ultrapassado, por exemplo, por um canal do México, tá? Mas ele perde para a CNN americana, para a BBC de Londres. Eu acho que ele hoje é até maior do que a RAI. RAI é um canal italiano. Tem o francês também que eu não estou conseguindo lembrar, enfim. Mas esses dois europeus aí são inferiores à Globo, por exemplo. Então o canal mexicano também é muito grande, tá? Se eu não me engano é o dono da Claro. Se eu não me engano é o dono da Claro. Deixa eu ver aqui com quantos minutos? 12h50. Vamos dar uma pausa.